Olá, mais essa tarde de sol, hoje é o sábado 5 de outubro de 2019, primavera com sol. Então, hoje eu vou dedicar todo este vídeo a um assunto que está, olha, no Estadão saiu uma tripa assim, os jornais da televisão não deram nenhuma atenção, mas que para mim é um assunto histórico. A revelação integral da delação de Antônio Palocci, ex-prefeito de Ribeirão Preto, ex-chefe, ex-ministro da Fazenda do Lula, ex-chefe da campanha de eleição de Dilma Rousseff em 2010 e ministro-chefe da Casa Civil do começo do primeiro governo Dilma. Um petista de altíssimo coturno. Eu quero lembrar que o Palocci não é nenhum jogado às traças, como está querendo fazer parecer o pessoal do PT, não. O Palocci era o sucessor do Lula, ele ou Zé Disseu, até cair num caso de corrupção bastante promovido na época, numa casa de prostitutas e dinheiro de propinas correndo em Brasília, o famoso caso do caseiro, né, Francenildo. Pois então, a delação, a primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção é que foi uma dificuldade para se aprovar a delação do Palocci. E quando ela começou a ser revelada, nós começamos a entender essa dificuldade. Essa delação do Palocci é uma espécie de compêndio de como foi a corrupção nas administrações Lula, Dilma e Temer. Não se esqueçam que Temer era vice de Dilma e, portanto, do mesmo bando, né, dessa corrupção grossa. A conclusão que se chega após ler a delação integral, os anexos da delação de Palocci estão registradas no blog do Fausto Macedo, no portal do Estadão, num texto assinado por Pepito Ortega, Luiz Vassalo, Fausto Macedo e Paulo Roberto Neto. Nesse texto está tudo lá. Da mesma forma que também foi registrado pelo único veículo de comunicação no Brasil que está dando atenção ao caso e dando notícias bastante equilibradas e bastante imparciais a respeito do assunto, que é a revista Cruzoé, do site O Antagonista. A relação da delação do Palocci é de um texto de Fábio Serapião e Fábio Leite, que também trabalharam lá no Estadão, né? Há várias coisas é possível chamar a atenção, né? O que mais chamou a atenção agora é porque essa delação do Palocci é que tornou possível uma expedição, né, de mandatos de busca e apreensão nas sedes do banco do banqueiro André Esteves, o Banco do Pactual, né? O primeiro capítulo da degravação, da reprodução integral do texto, mais importante das informações dadas por Palocci, justamente sobre a questão da sucessão de Henrique Meirelles, que era presidente do Banco Central e que foi substituído por Alexandre Tombini para tornar possível uma operação milionária de transação financeira com o senhor André Esteves, do BMG Pactual. Pois bem, como é que isso é contado? BTG Pactual. Como é possível isso? Como foi possível? É muito simples. O ministro da Fazenda era o Guido Mantega e o chefe da Casa Civil era... Esse sorriso aqui é para o Arthur, que está aqui de olho muito aberto e fazendo comentários a respeito da minha narrativa, tá? No colo da Isabel. Pois é, então é o seguinte, trocaram, porque eles não tinham autoridade moral para pedir o Henrique Meirelles para facilitar o que foi feito, que é uma coisa de uma
disfarçatez, ao mesmo tempo de uma falta de moral absurda, que é o seguinte: pegar uma informação privilegiada do Copom, de uma reunião do Copom sobre juros do Banco Central, e usar para ganhar dinheiro. O Henrique Meirelles foi presidente do Banco de Boston, era deputado federal pelo PSDB e foi nomeado pelo Lula presidente do Banco Central com grande estardalhaço, jamais seria abordado para fazer isso. E está aí na Secretaria de Fazenda do Dória, incólume a toda essa questão dessa administração, foi toda suja, né? Mas aí esperaram trocar pelo Alexandre Tombini e o Guido Mantega conseguia com o Alexandre Tombini as informações secretas sobre o Copom, que à medida que eram divulgadas de forma, não divulgadas, né, que eram informadas de forma delituosa, provocou grandes ganhos. Só para você ter uma ideia, o seguinte: quando a taxa Selic, que é a taxa de juros dos bancos pelo Banco Central, estava em 12,5%, depois de uma série de reuniões do Copom, Conselho de Política Monetária, que só aumentavam, aí caiu para 12%. Logo depois dessa operação, dessa autorização do Copom, o André Esteves, do BSG Pactual, foi informado pelo Guido Mantega, pelo Palocci, através do Guido Mantega, que a taxa cairia para 12% e o fundo Bintang, que era o fundo do BSG, passou de 20 para 38 milhões. BSG? Como é que é o nome? BTG. BTG. O velhinho aqui está com a memória. Bom, nessa operação, 9,5 milhões de reais foram para a campanha da Honestona, Dilma Rousseff, aqui não tem contas no exterior, aqui nunca foi pilhada em corrupção. Bom, a outra pessoa que foi também envolvido nisso é o homem mais honesto do Brasil. O Lula da Silva recebeu, além desses 9,5 para a campanha da Dilma, ele recebeu 10% dos lucros da Bintang numa conta aberta para ele da Bintang. Olha, o Conselho de Valores Imobiliários andou pesquisando isso, mas não descobriu nada. É por isso que eu digo, e digo sempre, e você já testemunhou aqui, que passou uma manada de elefantes lá pelo Planalto Central do país e ninguém viu nem a poeira, né? Pois bem, aí vem outra personalidade importante que pode explicar por que é que essa delação do Palocci demorou tanto para ser aceita, né? Dias Toffoli. Dias Toffoli era presidente do Supremo Tribunal Federal, era assessor jurídico da Casa Civil, do Zé Disseu, e depois ficou lá até ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, né? Pois bem, Pedro Moreira Salles, presidente do Unibanco, que foi comprado depois pelo Itaú, fez um acerto para ter perdoado uma dívida milionária, e esse acerto foi administrado por Dias Toffoli, com Sepúlveda Pertence, um ilustríssimo ex-presidente do Supremo, que trabalhou na campanha de Lula. Aí vocês não têm provas. Olha, acontece o seguinte: basta acompanhar o movimento financeiro da época para ver os lucros da Bintang e da BTG. Bom, o outro assunto que eu falo sempre aqui é como é que foi enterrada a Castelo de Areia, né? Aquela operação contra Camargo Correia pelo Márcio Tomás Bastos. O Palocci conta que ele conseguiu 1,5 milhão que foram pagos em forma de palestra da empresa Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Odebrecht, e também dinheiro da OAS para ajudar Márcio Tomás Bastos a enterrar Castelo de Areia. Fazia parte dessa grande transa, né, a propina de 5 milhões, mais uma vaga prometida para o Supremo para o ministro do STJ, César Asfor Rocha. Ele não foi para o STF, mas pegou a grana e enterrou. O acerto, segundo o Palocci, foi feito na casa oficial da Honestona, da Presidente da República. Outro assunto que a gente vem falando, mas vem o Palocci para contar como é como
as empreiteiras corrupteiras escreviam medidas provisórias, né? A MP 470, chamada Refis da Crise, foi escrita, segundo Palocci, por Maurício Ferro, diretor jurídico da Odebrecht. E a negociação para a sua aprovação do Congresso passou por Nelson Barbosa, secretário executivo do ministro da Fazenda. Dilma autorizou também pagar propinas ao CAF para perdoar multa de R$500 bilhão à RBS. Por fim, tem a história do Banco Pan-Americano. Como vocês sabem, o Silvio Santos, dono do Banco Pan-Americano, foi roubado e fez e salvou o SBT, de quem ele é dono também, com uma venda de 35% do Banco Pan-Americano, da venda do Banco Pan-Americano, 35% do Banco Pan-Americano pela Caixa Econômica Federal. Era governo Dilma, mas foi tudo acertado pela Dilma e até minha cabeça teve no meio disso. Eu já contei para vocês. Carlos Chagas, Denise Campos e eu fomos demitidos do SBT para que o Silvio tivesse essa solução que foi dada. Bom, o anexo da delação do Antônio Palocci, em que ele explica o loteamento da máquina pública pelo governo, já é considerado por integrantes do Judiciário e do Congresso uma narrativa histórica sobre a estrutura que o PT e vários partidos políticos, inclusive parte do PSDB, montaram para desviar recursos públicos, uma aula sobre a anatomia de um crime, na expressão de um membro do STF, especialmente quanto o relato do ex-todo-poderoso ministro petista é cotejado com o acervo do julgamento do Mensalão. Essa frase que eu li não é minha. Essa frase que eu li é a abertura da coluna do Estadão, do meu amigo Marcelo de Moraes, a quem eu presto uma homenagem, porque está de cabeça quente depois da arbitragem do Nelson Pitano, o argentino, do jogo do Flamengo com o Grêmio. Tem nada não. Dia 23 tem a volta no Rio. Marcelo, e brilhante esse seu parágrafo, por isso que eu encerrei meu vídeo. Sem antes, eu não vou sair daqui, sem antes eu mandar um cumprimento especial para as pessoas que nos cumprimentaram, a Isabel, a Silvia, o Arthur e eu, na praça, com o passeio do Arthur, o Alfredo, marido da Maria Lídia Flambri, minha companheira lá na TV Gazeta, o Wilson, que vende água de coco, o Diran, que também vende água de coco, o Célio Romero, lá de Presidente Prudente, o avô dele foi um dos fundadores da Prudentina, o Luiz Gonzaga, que também sempre me encontra aqui andando pelo bairro, mando um abraço muito especial para eles e também para o casal Chiquinho, o Chiquinho e Nina. Chiquinho e Nina, que estavam tomando água de coco e que me contaram que estão seguindo, fazem parte dos 304 mil inscritos neste meu canal. Agora, a doutora Isabel, que manda aqui, já mandou eu parar, e se eu não parar, minha cabeça rola. E essa cabeça aqui é muito grande para rolar. Melhor é ficar onde está. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.